Bom dia, Gabi. Bom dia, sir. Esperar o pessoal se conectar, daqui a pouco a galera vai chegando. E tome chuva, hein, Gabi? Nossa, você viu, sir? Tá difícil de acordar hoje, né? Nossa, não para mais essa chuva. Noite inteirinha choveu. Uhum. Caetano, bom dia, Caetano. Bom dia. Tudo bem, galera? Bom dia a todos. Agora sim, né? O pessoal chegando. Começamos a ter aí um número melhor de alunos, aí, ó, 7 alunos. Tudo bem. Vocês saíram da cama com essa chuvinha, guerreiros. Quer dizer, ou não saíram da cama, né? Não sei exatamente onde vocês estão assistindo a aula, né? Bom dia, Maju, Ana Vitória. É isso aí, pessoal. Nós estamos no módulo 33 e 34, né? Ainda da frente 1 nessa semana. 33, 34 e 35, né? Semana que vem a gente vai para o módulo 36 e também para um módulo da frente 2, que é o 19. Esse módulo 33, ele é um módulo bem... ele é um módulo, assim, bem tranquilo, né? Na verdade, esse módulo é aquele módulo onde a gente vai pensar um pouco sobre as coisas que a gente aprendeu lá no 6º e 7º ano. Só que com uma linguagem diferente, né? Então, por exemplo, MDC, MMC, né? Fazem parte desse universo, dessa teoria de números, né? Que aborda esse módulo. Esse módulo, a ideia dele é que vocês se recordem de um conceito muito importante e simples, né? Mas que ele volta justamente porque a gente esquece, tá?
que é a ideia do algoritmo de Euclides e a ideia dos divisores de um número. Então, e aí na hora de resolver exercício é que vai, né, que aparecem aí alguns complicadores. Eu imagino que vocês ainda não tenham mexido nisso, né, essa semana. Então, aí quando vocês forem tentar fazer os exercícios, entender os exercícios, aí vocês vão perceber que tem alguns exercícios que até com a resolução, né, às vezes você fala, pô, mas por quê, né? Então, esse módulo, nós temos aí a ideia muito importante, que é o algoritmo de Euclides, tá? O que é o algoritmo de Euclides, né, pessoal? O algoritmo de Euclides é aquela ideia assim, ó. Você tem 9 dividido por 9 dividido por 2 dá 4, com o resto 1. Né? Então, o algoritmo de Euclides é aquele que diz que, vamos relembrar, ó, esse cara aqui, vamos dar nome a eles, ó. Pessoal, eu vou ser sincero para vocês, eu lembro quando eu era aluno, eu lembro, me dava até uma coceira de ódio, de nervoso, na hora que eu ouvia esses nomes, quociente, sabe? Eu detestava. Eu gostava de fazer a conta, mas assim, de ficar pensando nesse tipo de coisa, né? Mas faz parte, né? Esse cara aqui, ele é o divisor, esse carinha aqui, ele é o dividendo. Aqui nós temos o bom e velho resto, esse aqui é aquele que todo mundo lembra. E aqui nós temos o quociente, né? E o que o algoritmo de Euclides vai dizer? Eu vou fazer assim, eu vou chamar o divisor de, sei lá, de B. Eu vou chamar esse cara aqui de A. Eu estou inventando agora, tá, pessoal? Isso aqui não é padrão, não. Só pra gente... Esse aqui eu vou chamar de R mesmo, que o resto é fácil ser identificado assim. E o quociente eu vou chamar de Q. O que fala o algoritmo de Euclides? Ele diz que o quociente, ó, se a gente olhar lá, não é assim, ó, 4 vezes 2 mais 1 é igual a 9, não é isso? Ou seja, em outras palavras, você tem o que aqui, ó? Quociente, que é o Q, vezes o divisor, que eu chamei de B, mais o resto, igual ao dividendo, é o A, tá? Esse é o algoritmo de Euclides. E às vezes é algo assim, tão simples e a gente esquece, né? E a gente vai usar ele de novo em polinômio, tá? Divisão de polinômios. Então, assim, o algoritmo de Euclides, ele vai, ele volta e a gente está sempre usando ele de alguma maneira. Perguntas? Divisores. Vamos lá. Divisores, a gente representa assim, ó, um D e o número, tá? Então, quais são os divisores do número 5? Vamos lá. Gustavo.
Gustavo. Terra chamando Gustavo. Gustavo. Terra chamando Gustavo. Não? Dormiu? Aê, Gustavo. Bom dia. E aí, Gustavo, fala aí para nós então, qual que são os divisores do número 5? Quais são os divisores do número 5? Números terminados em 0 e 5. Então vamos lá. Ó. O que o Gustavo pensou quando ele falou dos números terminados em 0 e 5? Né? Ele está pensando na ideia de múltiplo de 5 e não de divisor de 5. Tá? Está pensando na tabuada do 5. Né? Se você pegar a tabuada do 5, 5, 10, 15 e 20, sempre vai acabar em 0 e 5. Né? Então, ele está pensando assim, na verdade, o que ele está me respondendo seria assim, quais são os números que são divisíveis por 5? Aí, beleza. Tá? Nesse caso aqui, eu quero saber assim, ó, se eu pegar o número 5, quais são os divisores dele? Ou seja, dá para eu dividir o 5 por quem? Com o resto 0. Né? Ou seja, eu só consigo dividir o 5 por 1 e 5. Tá? Só que uma coisa que a gente não costuma fazer é o seguinte, mais coisa que a gente não costuma fazer isso aqui, ó. E opa. Pronto. É isso aqui, galera, ó. Mais ou menos, tá? Então, quantos são os divisores de 5? São 4. 4 divisores de 5, tá? É que a gente costuma trabalhar só com os positivos, tá? Mas, em teoria, os negativos também fazem parte. Então, agora, se eu perguntar os divisores positivos, aí é só o 1 e o 5, tá? O 5, ele é um número primo, né? Então, o que é um número primo? É todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo, pura e simplesmente. Tá? Então, número primo. Número primo é aquele que é divisível, ou seja, só dá para dividir, divisível, por 1 e por ele mesmo. Tá? Por exemplo, o número 5. Então, quais são os conjuntos dos primos, né? Isso aqui são coisas que fazem parte, né, desse conteúdo. Conjunto dos primos. Então, o 1 ele é primo? Embora ele não fure a definição, ele é um primo tão desinteressante que ele não é considerado primo. Tá? Então, começa no 2. 2, 3, 5, 7. Depois vem o 11, 13, 17, 19, 23 e aí por diante. Tá? Então, é todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Os números primos,
e eles se constituem nos tijolinhos básicos das construções e dos desafios matemáticos, dessa teoria de números. Tá? É o tijolinho básico disso. Então, todo mundo que vai trabalhar nessa área de teoria de números, depois, quando você ingressar aí na faculdade, enfim, você vai se deparar com esses desafios envolvendo números primos. Tá? Então, temos lá, ó, quais são os divisores. Agora, vou pegar um número que não é primo. Tá? Vou pegar um número composto. O composto é aquele que não é primo. Então, por exemplo, eu vou pegar o número 12. O 12 é mais bonitinho e pequeno e dá para fazer legal. Ó. 12. Aí a pergunta é, quais são os divisores do 12? Então, vamos lá. Divisores do 12. Ó, eu vou colocar assim, ó, para a gente já começar a diferenciar, que é como normalmente aparece. Tá? Vamos considerar os divisores positivos do 12, ou seja, os números naturais, na verdade. Né? A gente está falando de números naturais. Então, quais seriam os divisores de 12? Pessoal, o 1, ele é divisor de todo mundo. Tá? Todo mundo dá para dividir por 1, não dá? Se tiver 2.000 balas e você vai dividir para uma pessoa, ou seja, vai ficar só com aquela pessoa, fechou. Né? Então, pode ver que o 1 aparece nos primos e aparece também nos compostos. Então, o 1. Aí vamos lá. 2. 12 dá para dividir por 2 com o resto zero? Dá, porque é par. Então, 2. Beleza. O 3. 12 dá por 3? Dá. 12 por 3 dá resto zero. Por 4. Dá por 4? Dá também. 12 por 4 dá 3, resto zero. Por 5. 12 dividido por 5 dá? Não, não dá. Porque aí cai naquilo que o Gustavo falou. Ele não termina nem em 0 nem em 5. 12 não dá por 5. Dá por 6? Dá por 6. Chegou na metade dele, né? Ou seja, não vai dar por 7, por 8, por 8. Chegou na metade, depois você pode passar para ele mesmo, né? Todo número é divisível por ele mesmo. 12 dividido por 12 dá 1. Fechou. Né? 15 por 15 dá 1. 1 milhão por 1 milhão dá 1. Todo número divisível por ele mesmo, fechou. Dá para dividir. Tudo bem? Então, esse daqui é o conjunto dos divisores do número 12. Tá? E esse número 12 aqui, ele é chamado de composto. Tá? Por quê? Porque ele não é primo. Tá? Então, o que nós fazemos? Né? Existe uma coisa chamada teorema fundamental da aritmética. Né? O que é o teorema fundamental da aritmética? Que é uma coisa fundamental, né? Que está na base, né? Que fundamenta. Então, você tem o teorema fundamental da álgebra, que nós vamos ver também, quando a gente for falar de polinômios. Você tem o teorema fundamental da aritmética. Então, a aritmética é a parte da matemática que vai cuidar mais da parte de números mesmo, né? Do pensamento numérico específico. Então, não aparece x, y, né? Então, você está falando de números mesmo. Então, o que seria a ideia do teorema fundamental da aritmética? Teorema fundamental da aritmética. Vou colocar com as minhas palavras, tá? Não sei nem exatamente como isso está na apostila, mas eu vou pôr com as minhas palavras. Ó, o teorema fundamental da aritmética diz o seguinte, que todo número composto, né? Ou seja, que não é primo, pode ser escrito como um produto de números primos. Olha só, tá? Pode ser escrito como um produto de números primos, tá? O que seria isso daí, né? É a boa e velha fatoração que a gente faz, que por muito tempo vocês chamavam de MMC, né? E tem aluno que acha que isso aqui é MMC. Isso aqui é uma estratégia utilizada, né? Muitas vezes para a gente encontrar o MMC, mas não é a única, tá? Então, o que nós fizemos aqui com o número 12? Nós decompomos ele em fatores primos, não é isso? Então, eu vou fazer algo semelhante, eu vou fatorar o número 12.
como que a gente fatora, né, o 12? Lembram? Ó, faço o tracinho aqui, né? E aí a gente vai escrevendo, ó. Então eu sei que o 12, a gente vai pensar assim, ó. Deste lado aqui, nessa coluna, só entra número primo, tá? Que é o que a gente fazia, ó. Número primo, tá? Aqui só entra primo. Ah, pessoal, então aqui só entra número primo. Então vamos lá. 12. 12 dá para dividir por 2. Não é isso? O número primo, o primeiro primo. Então a gente começa pensando aqui no primeiro primo. Ó, tá? Toda vez que a gente for decompor isso daí, a gente começa aqui pelo primeiro número primo. E aí a gente vai caindo ele. Tá? A gente costuma começar pelo menor. Tá? Até por uma questão de ordem, de estética. Começa pelo menor e você vai descendo. Então aqui nós temos 12 dá por 2, dá 6, né? E 6 dá para dividir por algum outro número primo? Dá pelo 2 de novo. A gente sempre fica do menor para frente. Dá por 2. Vai dar 3, tá? E o 3 dá para dividir de novo pelo 2? Não dá. Então vamos ver o próximo número primo. Ah, o próximo número primo não dá mais por 2. O próximo número primo é o 3, tá? Então aí no caso vai dar por 3. Dá 1. Tá? Ou seja, chegou no 1, o 1 não dá mais para continuar. Então aqui a gente passa aquele traço aqui para separar aqui, né, como a gente costuma fazer. E aí a gente faz o quê? Então eu sei que o 12, ele é a mesma coisa de eu escrever 2 vezes 2 vezes 3. Tá vendo? E o que garante que eu consigo fazer isso com o 12? É o teorema fundamental da aritmética. Tá? O teorema fundamental da aritmética, ou seja, uma verdade provada, estabelecida e fundamental. Tá? Então, ela garante para mim que eu posso pegar qualquer número composto e eu posso decompor, eu posso escrever ele como sendo um produto de números primos. Tá? Perguntas? Tudo bem. Vocês veem que não é nada novo, tá? São tudo que está aqui, vocês vêm trabalhando com isso há um tempão, né? Só para a gente melhorar um pouco a linguagem matemática disso, tá? Teorema fundamental da aritmética é algo que vocês vêm trabalhando há um tempão, só que vocês sempre chamar desse nome, tá? Então vamos lá, vou limpar tudo aqui e vamos para o próximo módulo. O próximo módulo é o módulo 34. Aí vocês vão tentar fazer exercícios, tá bom? E na quinta-feira a gente discute exercícios. O módulo 34 e 35. A gente vai começar a falar de números complexos. E aí sim é matéria nova, tá? Então tá lá, números complexos. Tudo bem. Bom, os números complexos, pessoal, não tem nada de complexo. É simples, na verdade, tá? A gente trabalhar com eles. É um conteúdo que, quando cai no vestibular, você deve agradecer porque ele é tranquilo de ser trabalhado, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui, ó. Nós temos a reta numérica, tá? Eu vou começar aqui, então, assim,
imaginar assim, aqui é o 1, 2, 3, 4, e assim por diante, tá? Eu vou colocar aqui o 0. Beleza. Onde que está? Isso aqui é a reta real, tá? Ó, é a reta real, ou seja, essa reta representa o conjunto dos números reais. Então vamos lá. Onde estaria aí o número 2? Ô, professor, não, o 5. Vai, cadê o 5? Ah, professor, o 5 está aqui, ó. Achei o 5. Não é? Beleza. A gente consegue representar o número 5 na reta facilmente. É verdade. E uma fração? Onde que está a fração? Por exemplo, a fração 3 sobre 2. Onde que está a fração 3 sobre 2? Professor, 3 sobre 2? 3 sobre 2 é uma coisa que 1,5, né? 3 dividido por 2. 1,5 está aqui, ó. Aí, opa, achei, né? Fácil também. A gente consegue também representar uma fração facilmente, né? Então, dá para localizar facilmente número natural, né? Número inteiro é só ir para o outro lado da reta, né? É só continuar. A reta real tem a parte negativa também, certo? Então, número inteiro também é fácil de você representar. Número racional são as frações, né? Fácil de representar também, tem segredo. E se a gente colocar os números irracionais, né? Como que a gente representa número irracional na reta, né? Os números irracionais, por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional, né? Onde que está o raiz de 2? Porque raiz de 2 é 1,4, mas tem um monte de números aí, são infinitos esses algarismos aí. E aí, como é que a gente faz para representar? Né? São infinitos e não dá para escrever na forma de fração. Se der para escrever na forma de fração, beleza. Por exemplo, o 1/3. 1/3 é infinito também, não é? 0,3333. Só que 1/3 é só pegar aqui do 0 a 1. Pega do 0 a 1, divide em 3 partes iguais, a primeira parte é 1/3. Então, dá para representar também, né? Então, embora seja um número infinito, dá para representar facilmente. Por quê? Porque é uma dízima, né? É uma dízima periódica. Mas e o número irracional? O número irracional a gente faz por construção geométrica. Professor, como assim? Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou puxar aqui, ó. Um triângulo. Deixa eu engrossar um pouco essa linha. Ó, vou puxar aqui um triângulo, tá? Triângulo de lado 1. E vou subir esse triângulo uma unidade também, lado 1. Tudo bem? Então, agora eu tenho aqui um triângulo, tem lados 1. Então, esse triângulo aqui, ele tem lado 1 e lado 1. Esse cara aqui, quem que vai ser? Né? Bom, esse triângulo ele é um triângulo retângulo, né, pessoal? Não é verdade? Esse triângulo aqui, ele tem aqui o seu ângulo de 90 graus. Vou marcar aqui. Né? Beleza. Quanto que mede isso daqui? Bom, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, né? Então, eu teria o que aqui? Vou chamar esse cara aqui de x. Quanto que vale x? X é igual x quadrado, que é a hipotenusa, é igual a soma do quadrado dos catetos. Não é isso? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 1 dá 2? É 1 mais 1, né? Então, quadrado vai para o outro lado na raiz, raiz de 2. Então, esse x aqui, na verdade, é raiz de 2. Tá vendo? Que é o nosso número irracional, né? Agora, o que eu faço? Ó, agora vocês prestem atenção que não é bonitinho, né? Mas é meio diferente. Deixa eu ver se eu consigo. É por construção geométrica, tá? Não entendo por que isso.
Beleza, acho que vai dar. Pronto. Então, olha só, como é que a gente faz essa construção, então? Da seguinte maneira, ó. Vou fazer na tracejada mesmo, tá? É assim, ó. Tem que ter uma circunferência que... Isso daqui é o raio. Então, vou fazer tracejado de vermelho, vai. Então, seria uma coisa assim, ó. Ó, aqui, ponta seca do compasso aqui, preste atenção, ó, ponta seca no zero, e aí eu vou traçar a circunferência, tá? Tá? Traça essa circunferência aqui. É, mais ou menos, né, pessoal? Tá bom? Traça a circunferência. Esse ponto de intersecção aqui, ó, esse ponto aqui vai ser quem? Raiz de 2, não é? Ó, porque esse aqui não é o raio da circunferência, então esse pedaço aqui também é o raio. Então, se aqui é raiz de 2, aqui também é raiz de 2. Ou seja, aqui vai ser aproximadamente 1,4 por ali, por ali, tá? Que é o raiz de 2. Tá? Então, o raiz de 2 é uma construção geométrica. Então, você percebe o seguinte, de qualquer forma, nós estamos em cima do eixo real, tá? Agora, e se eu quiser sair de cima do eixo real? Será que não tem números que eu posso representar fora do eixo real? Por exemplo, um número aqui em cima. E esse número aqui, como é que eu represento ele? Ó? O que vocês acham? Vou limpar o desenho, vou fazer outro menos poluído. Ó. Então você tem aqui, ó. Zero, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Se eu quiser representar esse cara aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho o eixo real, ó. E agora? Júlia Zelencovas chegou na parada. Fala aí pra nós. Maju. Oi, Heitor. Fala, Maju. Dá um time no café da manhã. Tá tomando café? Não, ainda não. Vamos lá. Ó. Como é que eu faria para representar esse cara aqui, ó, esse ponto aqui, ó? Porque ele não está na reta, né? Na reta real. Será que dá para representar ele? O que você acha? Eu não sei. Esse ponto foi uma grande sacada dos matemáticos que o inventou. E
na verdade, não foi nem exatamente um matemático, foi um bibliotecário que inventou isso, um cara chamado Argan, né? E depois um outro cara considerado o príncipe da matemática, que foi o Gauss, ele sistematizou melhor isso daí e levou o nome, né? Esse cara aqui, se você pensar dessa maneira aqui, ó, o que nós temos agora? Não lembro o plano cartesiano? Nós podemos pensar nisso daqui, assim, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, o que seria isso daqui, ó? Você teria uma outra coordenada. É como se fosse um ponto no plano cartesiano, na verdade. Porque você passa a ter uma outra coordenada para representar esse ponto. Então, esse ponto, ele sai do eixo real. Tá? Ele sai do eixo real. Então, ele passa a ter outra coordenada, né? Então, ó, esse cara aqui, ele é quem? Ele é o 2, 2, tá? Ele é o 2, 2. Só que aí é o seguinte, para a gente não confundir, esse aqui não é o eixo X, esse aqui é o eixo real, né? Então aqui vai ser o quê? Esse aqui também não é o eixo Y, esse aqui a gente chama de eixo imaginário. Imaginário, tá? Na verdade, a grande motivação para a descoberta dos números complexos, que são esses números, no caso, que podem sair da reta, foi basicamente para resolver a equação de segundo grau, que o delta dava negativo. Tá? Foi basicamente essa a motivação deles. Então, aqui, ó, no eixo imaginário, tá? Então, você tem aqui, ó. E aqui você tem o eixo real. Um número que estiver em cima do eixo imaginário, ele é chamado de imaginário puro. Por quê? Porque ele não está... a sua coordenada no real é 0. Tá? Por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, por exemplo, seria um número imaginário puro, né? Por quê? Porque seria 0, 4, tá? A gente pode escrever um número complexo, e é como a gente vai trabalhar na maior parte do tempo, como sendo como uma notação algébrica. Como que a gente faz isso? Todo número complexo pode ser escrito no formato de z igual a mais ou menos, né? Bi. Tá? Esse z, não confundam esse z com o z dos números inteiros, tá? Então é assim, ó, esse z representa um número complexo, tá? Qualquer. Enquanto que aquele z maiúsculo, os números inteiros. Tinha lá um negocinho assim do lado, certo? Então, ó, não confundam as duas coisas, tá bom? Então, esse z pequenininho, ele representa um número complexo qualquer. Enquanto que aquele z maiúsculo lá era o conjunto dos números inteiros. Então, vamos aprender agora a escrever esses números que estão como coordenada de ponto aqui, né? Vamos aprender a escrevê-los como sendo na notação algébrica, tá? Antes de eu começar a fazer isso, outra coisa. Esse plano, ele não é o plano cartesiano, tá? Ele é chamado de plano complexo, tá? Plano complexo. Ou plano de
Argand-Gauss. Tá? Então não é aquele o nosso plano cartesiano, embora lembre muito, se assemelha muito, né? Mas em todo caso a gente já está pensando no plano complexo. Professor, mas segue a mesma coisa? Mesma coisa. Para cá é positivo, positivo, negativo, negativo. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, igual a gente fazia com o plano cartesiano. Tudo a mesma coisa, tá bom? Como que a gente faz para escrever esse cara aqui como sendo complexo? É assim, ó. A forma de ponto é essa daqui, ó. A, B, tá? Então, onde tem o A, aqui nessa fórmula, é a coordenada do eixo X, do plano cartesiano, se a gente for pensar, tá? Ou seja, a coordenada real. Onde tem o B é a coordenada imaginária, ou seja, associando com o plano cartesiano, é o eixo Y, tá? Então, como que eu escrevo 2, 2? O 2, 2 em forma de número complexo na sua forma algébrica é o quê? 2 mais 2i. Tá? 2 mais 2i é a mesma coisa de eu escrever o quê? 2, 2. Ok? E o 0,4. Como é que ficaria 0,4? Bom, 0,4 é z igual a 0 mais 4i. Né? Ou seja, z igual a 4i, que a gente chama de imaginário puro. Por quê? Porque ele está em cima exatamente do eixo imaginário. Tá? Sua coordenada em x é 0. Tá? E se eu colocar, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse. Será que esse cara é um número complexo? Ele é também um número complexo. Por quê? Eu escrevi ele como sendo 3 e 0. Então, ele é um número complexo, tá? Só que a sua coordenada imaginária é 0, ou seja, ele é um real. Na verdade, ele é um número real, mas ele também pode ser escrito como um número complexo da seguinte maneira. Z é igual a 3 mais 0i. Pronto, ele está escrito na forma de número complexo, tá? E é por isso que nós temos aquele bom e velho diagrama de Venn. Vocês se lembram do diagrama de Venn? Ó, era assim, aí depois vai assim, aí depois nós tínhamos assim, aí depois nós tínhamos algo assim, né? Aí depois nós tínhamos algo menorzinho aqui, depois algo maior. Nós tínhamos assim, né, pessoal? Aqui eu tinha os naturais, né? Aí depois nós tínhamos os inteiros, nós tínhamos os racionais, fora os irracionais e juntando tudo os reais. Vocês lembram disso? Esse daqui era o nossa distribuiçãozinha, né? Usando o diagrama de Venn para a gente poder ter essa noção dos conjuntos, tá? Do tamanho deles, né? Então aqui nós temos assim, ó. Embora tamanho a palavra não é bem essa, porque os naturais inteiros têm o mesmo tamanho, né? E os racionais também, e aqui dá a impressão que não. Então não vamos entrar nessa questão de tamanho, mas vamos pensar assim, ó. Aqui eu tenho conjuntos naturais, inteiros e racionais, não é isso? Lembram? Então racionais, tudo que dá para escrever na forma de fração. Irracionais. Irracionais não dá para escrever na forma de fração. Então, os racionais e os irracionais, eles são disjuntos, né? Ou você escreve na forma de fração, ou é possível escrever, ou não é possível escrever. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso, eles são conjuntos disjuntos. Então, por isso que ele escreve separado. O irracional está aqui, os racionais estão aqui, tá? E aí vem os reais, então, e junta os irracionais com os racionais. Esses aqui são os reais, tá?
E aí a gente aprende, então, agora que nos complexos você tem números que podem ser escritos fora do nosso plano, né? Que são os números complexos. E todo número real pode ser escrito como número complexo, com a coordenada imaginária zerada, né? Igual a zero. Então aí nós passamos a ter um incremento nessa notação, que é esse cara aqui. E a gente vai chamar ele de complexo, que é um C. O Czão representa o conjunto dos complexos, tá, pessoal? Eu não estou colocando aqui, ó, mas vocês sabem que aqui nós temos um risquinho assim, né, ó, para representar, né? Aqui, ó, aqui também tem um ladinho, aqui também, né? E aqui não é diferente, aqui também tem um cortezinho aqui, tá? Ok? Conjunto dos números complexos. Então, quem é o conjunto dos complexos? É todo número. Para a gente representar os complexos, eu diria que complexos é todo número que dá para escrever na forma A mais BI, tá? Ao que A e B pertencem aos inteiros. Os reais. Assim. Assim. E esse cara aqui é o complexo, tá? Não ser maiúsculo, tá? Não ser minúsculo, não. Maiúsculo. Tudo bem? Perguntas até o momento? Não? Tudo bem. Nós vamos ter que terminar na semana que vem. Melhor na próxima aula. Legal. Então, vou apagar tudo aqui. Valeu, Yandra. E o que mais? Vamos colocar aqui, ó. Nós temos potência de I, tá? Então, isso aqui é uma coisa que vocês vão precisar decorar, tá? Tem que memorizar. Principalmente, tá? O que você tem que decorar, de qualquer forma, obrigatoriamente, I elevado ao quadrado, I elevado ao quadrado é igual a menos 1, tá? Igual a menos 1, tá? Então, isso daqui é importantíssimo de ser memorizado. E aí depois nós vamos discutir isso daí, né? A hora que for começar a aparecer dúvidas, vocês vão me falando. Isso vai acontecer provavelmente na próxima aula. Eu vou colocar aqui as potências de I, porque já apresenta, tá? Pessoal, a apostila não fica com muitas elucubrações teóricas, né? Não fica perdendo muito tempo em histórias e coisas do tipo. Vocês viram que a apostila está bem sequinha, né? Então, a gente tem que seguir mais ou menos isso, porque senão não dá tempo também de ver mais nada. Mas a história disso é bem interessante, é motivacional para se estudar. Ó,
i elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero dá 1. É isso? I elevado a 1, qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo, daí. I elevado ao quadrado, a gente já viu que por definição é menos 1. E i elevado ao cubo é menos i. Tá? Então você tem que memorizar isso aí. Essas são as potências de i. Vocês vão perceber, tá, que a gente resolve exercícios com isso daí, não é difícil. Tudo bem? Menos i. Então, vocês têm que memorizar isso daí. Então, i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i mesmo. Tá? Se você memorizar o i elevado ao quadrado, que é menos 1, se não, você tem que memorizar isso, tá? Esse aqui você não tem para onde fugir, você tem que memorizar esse cara aqui. O resto fica fácil. Por quê? Você sabe que i elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Isso aí você já sabe, então é fácil. I elevado à primeira, você também sabe que qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Então vai dar i. I elevado ao quadrado é isso aqui que eu falei para você decorar. Agora, daí para frente, i elevado ao cubo. Quanto que é i elevado ao cubo? Bom, i elevado ao cubo, não lembro. Mas você sabe, por exemplo, que i ao cubo é i ao quadrado vezes i, não é? Mantém a base, somos expoentes. Ó, né? Ou seja, você já sabe que i ao quadrado é menos 1, então fica menos 1 vezes i. Tá vendo? Ou seja, menos i. Né? Tá aqui, ó. Menos i. Então, se você lembrar o i ao quadrado é menos 1, fica fácil para você fazer todo o resto. Tá? E nós vamos aprender a trabalhar com as potências de i. Tipo, i elevado a 2.450. Como é que a gente faz? Né? Então, eu vou ensinar isso aí para vocês também. Na próxima aula, a gente vai fazer o quê? Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer conta. Como que eu somo, multiplico e divido um número complexo. Tá? Vocês vão ver que é muito fácil de fazer. Tá? E todo o segredo se baseia em você lembrar que i ao quadrado é menos 1. Tá? E com isso a gente consegue resolver aquelas equações em que o delta era menor do que 0. Okay? Por quê? Porque se eu pensar assim, ó, quanto que dá a raiz quadrada de menos 9? Né? Ó, quanto que é a raiz quadrada de menos 9? Professor, não tem. Não tem nos números reais, mas agora no complexo tem. Por quê? Porque menos 9 não é a mesma coisa que 9 que multiplica menos 1? É a mesma coisa, não é, pessoal? E você sabe agora que menos 1 é a mesma coisa que, ó, né? I ao quadrado, ó. Menos 1 e i ao quadrado é a mesma coisa. Então, você tira o menos 1 e coloca i ao quadrado. Então, quanto que é a raiz quadrada de 9i ao quadrado? 3i. Tá vendo? Então, é um número complexo, tá vendo? Ele está em cima do eixo imaginário, 3i. Tá? Então, agora, nós vamos ter como resolver esse tipo de situação. E aí, então, se é uma função de segundo grau, por exemplo, a parábola não vai cruzar no eixo x, porque não é mais um número real, é um número imaginário, ele está para cima do eixo, ou para baixo, se a concavidade for voltada para baixo. Tá? Então, agora abrem outras possibilidades para a gente trabalhar. Okay? Pessoal, então eu vou encerrar, porque vocês têm mais várias lives, eu também. E eu volto, então, para a gente explorar, tá, melhor essa ideia na nossa quinta-feira, tá? Onde eu vou, então, já explicando e resolvendo com vocês alguns exercícios para vocês irem pegando o jeito disso daí, tá bom? Não é nada complicado, tá? E se nós voltarmos ainda esse ano, né? Eu espero que sim. E aí a gente pensa em como que a gente vai fazer para pensar alguma aulão do Enem, alguma coisa assim. Com certeza nós vamos pensar em alguma coisa e eu vou inserir coisas que ficaram, né? A gente precisa ver com mais carinho, tá bom? Dúvidas da aula de hoje? Não, né? Pessoal, hoje eu não vou fazer, especificamente não vou fazer chamada, porque como era matéria nova, eu preciso falar, né? Eu tenho que falar, não tem muito como fazer a chamada, mas tem que avisar a galera aí que tá valendo aquele um pontinho extra também, né? Tem que participar das lives, tem que entrar nas lives, tá bom? Na quinta-feira eu vou tentar fazer a chamada. Dúvidas? Podemos encerrar por hoje?
Suponho que sim, senhor. Então tá bom. Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem tentar mexer em alguma coisa, né? A gente vai rever na quinta. Mas mesmo na quinta-feira, nós vamos fazer exercícios e tal, e depois, na outra semana, vocês podem me trazer dúvidas ainda de complexo, sem problema nenhum, tá bom? Para a gente poder ver isso melhor. Beleza. Só, valeu, fiquem com Deus, até quinta-feira. Beijão para vocês, galera. Até, senhor. Bom não, bom final de semana não. Bom começo de semana, né? É isso aí, para nós. Até mais.